A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 357 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Todos os missionários que não cumprirem com a sua missão não poderão voltar ao estado natural. Vão se transformar em bicho irracional, porque não completou a sua missão de missionário. Isso se dá com todos que deixaram de cumprir a sua missão racional e os que prejudicaram a cultura racional por considerar a matéria acima de tudo. E os que estão errados, que tratem de se corrigir enquanto é tempo, senão não irão para o mundo racional. Esta é uma mensagem do verdadeiro Deus. E com a verdade das verdades não se brinca, porque vai machucar mesmo. Primeira mensagem. Todos os missionários que trocaram a matéria pelo mundo racional não poderão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. Porque trocaram a matéria, as paixões materiais pela sua missão, de missionários que são. Todos os missionários do mundo racional que trocar sua missão pela matéria não têm condição de voltar ao seu estado natural, porque deixou de cumprir com a sua missão. Seja lá quem for, isto é um chamado muito sério e de muita responsabilidade para os que deixaram de cumprir a sua missão, que trocaram sua missão por paixões, que trocaram sua missão pela matéria. Esses não têm condições de voltar para o mundo racional. Esses e essas, por desobediência, por encarar a matéria acima de tudo e vendo que a matéria nada é, e por isso se acaba em nada. Deixar o maior tesouro, deixar o seu tesouro maior do mundo, trocar o seu tesouro pela matéria, porque o maior tesouro da humanidade é saber como voltar ao seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, e por serem perfeitos são eternos. E tudo que o pensamento fez e a imaginação vai se acabar, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e por isso a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E esse todo desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. E o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por isso houve essa grande seca no sul, essa grande seca em Santa Catarina, a ponto de não terem nem água para beber, e essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, e no país mais quente do mundo caiu até geada, e na América do Norte frio de matar. Tudo isto porque a natureza mudou seu comportamento. Quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia do terceiro milênio. Na fase de quem comandava a natureza,
Era energia elétrica e magnética, nascia como animal racional e morria como animal racional, e assim sucessivamente. Mas em 1935 a natureza mudou de fase. E quem está comandando a natureza é a energia natural, a energia do raciocínio da humanidade. Porque todos têm essa máquina na cabeça, e que somente a energia racional, através da cultura racional, o raciocínio é desenvolvido. Depois de desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural. E por isso está aí esta infinidade de desastres no mundo inteiro, e essa infinidade de doenças como câncer, como AIDS, destruindo a humanidade porque a fase do pensamento terminou. E assim se deu com os selvagens. Quando a fase dos selvagens terminou, a natureza tratou de terminar. É o que está se dando com os pensadores. A natureza vem com essas doenças destruindo os pensadores. Essa infinidade de desastres que está ocorrendo no mundo inteiro. A guerra é um desastre consumidor de vidas. E existe mais de 30 guerras no mundo inteiro, porque acabou a fase do pensamento e a natureza está tratando de destruir os pensadores. Hoje quem conhece cultura racional está tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque quer voltar ao seu estado natural. O estado natural, todos são eternos, porque é energia. E energia não envelhece, é eterna, é duradoura, não tem limites. O que é eterno não é limitado. Agora os infelizes que trocaram a sua missão pela matéria, principalmente os missionários, estão perdidos, porque não voltarão ao seu estado natural, porque trocaram a matéria pela sua missão de missionário. Bem poucos é que raciocinam assim, porque todos querem voltar ao seu estado natural. Outros preferem viver de estadão, corrompendo as leis naturais da natureza. Esses e essas não voltarão ao seu estado natural por trocar a matéria, o mal, pelo seu estado natural. Outros não poderão ir para o seu estado natural. São os que vivem faltando com respeito ao mundo racional, com namoros, desrespeitando a casa do verdadeiro Deus. Esses não poderão ir para o mundo racional por desrespeito ao verdadeiro Deus. E todas as casas merecem o respeito de todos. Quem não respeitar a casa de Deus, do verdadeiro Deus, não pode ir para o mundo racional porque está contra Deus. E a casa de Deus, do verdadeiro Deus, merece todo o respeito. Sem respeito, ninguém pode viver em lugar nenhum. Quem desrespeita a Deus não é racional e não pode ir para o mundo racional por desrespeito ao mundo racional. Tem que andar sempre atrapalhado porque não respeita ninguém. E o mundo está cheio desses canalhas que não conhecem o seu lugar. É um vago bicho que nasceu em cima desta terra, sem saber por que nem para quê. Vive vagando como João ninguém. O mundo racional merece todo o respeito de todos aqueles que dizem serem racionais. Quem troca tudo pelo nada, o que acontece? Acaba em nada. E se transformando para a categoria de animal irracional e vai correr toda a hierarquia de bicho do chão por faltar com respeito ao verdadeiro Deus. São mancebos do nada por terminar em nada e se transformar em uma categoria inferior, que é uma categoria de animal irracional. Primeiro correndo essa hierarquia do espaço, de rabo e de chifre, com um garfão na mão, para depois correr a hierarquia do chão. Assim acontece com os que têm missão a cumprir aqui na Terra. Os verdadeiros racionais só pensam ou só raciocinam em desmaterializar o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Outros descardejando
dando consultas em casa como se a cultura racional admitisse esse procedimento. A cultura racional tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. Não é uma coisa alegórica. Coisa alegórica não tem base nem lógica. É feita pelo pensamento e pela imaginação, por essas duas máquinas de lapidação. E por todos estarem sendo lapidados, é que são sofredores imortais dessa deformação racional, que somente prevalece o raciocínio, que é uma energia, que é a razão da vida eterna. O mundo está cheio de coisas ilusórias e de fantasias passageiras, porque o pensamento e a imaginação que pertence dessa deformação. É quem fez todas essas coisas ilusórias dentro dessa deformação. Fez a paixão, fez o ciúme, fez a degradação, essa infinidade de ruínas que aí estão destruindo os pensadores. Hoje, quem não tratar de desenvolver o seu raciocínio está na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. E devido à natureza mudar o comportamento, não desenvolvendo o raciocínio, a pessoa se transforma em bicho irracional. Assim é a natureza. Tudo se transforma, como o pingo d'água se transformou num ser humano, que é o sêmen gerador da vida dos deformados nessa deformação racional, porque todos têm raciocínio. E aí está a fase do terceiro milênio, para que todos desenvolvam o seu raciocínio e voltem ao seu estado natural. Hoje o mundo inteiro está atravessando horas difíceis, horas de grande dificuldade, porque entrou na natureza uma nova energia, que é a energia natural para desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. E por isso está faltando tudo. Até os gêneros alimentícios está difícil de ser encontrado, porque a natureza mudou o comportamento. E esse comportamento mudou as mudanças naturais da natureza. Até o dinheiro está perdendo seu valor. No tempo dos vinténs, todos viviam muito bem, e hoje, no tempo do cruzado, todos vivendo muito mal. No tempo dos vinténs não existia miséria, existia fartura de tudo, mas o que é bom dura pouco. O cruzado, quem deu esta intuição para inventar o cruzado foi o povo da encruzilhada, para botar uma cruz pesada nas costas de todos, e o povo da encruzilhada só está aí para a lapidação de toda a humanidade. Hoje é como estão vendo as ruínas chegando para todos. Hoje o mundo está atravessando uma convulsão que ninguém se entende. Os desentendimentos é de um modo geral, e a lei, como sempre, é do mais forte. Quem tem mais fogo é que vence os mais fracos. O fogo passou a dominar e, por isso, está aí a era do átomo, em que muitos acham que vão perecer dentro de uma fogueira. Mas está aí a energia racional para destruir os efeitos da energia magnética. A energia magnética é mal puro, é o puro mal. E a energia racional elimina os efeitos da energia magnética. O mundo inteiro está passando por uma grande crise que nunca existiu, e a causa, porque não há efeito sem causa, essa nova energia, a energia racional, que está comandando a natureza, essa é a causa de todos os males dos pensadores. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, e por isso o mundo inteiro nesse grande desacerto, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e for perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para acertar.
pensamento estão todos os desacertos da vida dos pensadores, porque não foi feito para acertar, ele foi feito para a lapidação dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia pura, de vida eterna. O mundo está passando por uma situação confusa, porque todos vivem confusos consigo mesmo, fazendo confusão até do que não conhece. No istmo do mesencéfalo está localizada a glândula pineal, que é o raciocínio, que é desenvolvido pela cultura racional através dos livros do Universo em Desencanto. Os livros que toda a humanidade deve adquirir para desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu estado natural. Enquanto não desenvolver o raciocínio, o sofrimento não cessará no mundo inteiro, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Enquanto existir o pensamento, a humanidade viverá em tormentos e sofrendo cada vez mais e padecendo cada vez mais, porque no pensamento não está a solução da vida. A solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio. Raciocinou tudo de bem para o melhor sempre. Pensou tudo de mal a pior sempre. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Todos os bichos pensam. Os machos pensam na fêmea e as fêmeas pensam nos machos. Para ver que o pensamento é de bicho irracional, dividido em duas classes, racional e irracional. Todos vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, porque basta ser bicho para viver desconhecido de si mesmo. Da categoria de bicho racional se transforma para a categoria de bicho irracional. Porque a natureza tudo se transforma, porque as transformações é uma coisa natural da natureza. Assim como um pingo d'água, que é o sêmen, se transformou numa pessoa humana, se transformou em bicho deformado do chão, porque tudo é bicho, tudo é feito pelos vírus e microvírus. Assim é feita a bicharada do chão, o animal racional e o animal irracional. Estão vendo que a cultura racional tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. Agora, muitos pensadores fanatizados por seitas e doutrinas e religiões, por serem fanáticos, não aceitam a verdade das verdades, por estarem fanatizados em ideologias sem proveito nenhum. E atualmente, para a lapidação da humanidade, e por isso essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, lapidando todos os habitantes aí do chão. E é por isso que o sofrimento não cessa, é de todas as formas, jeitos e maneiras. Sofre por não ter o que comer, sofre de viver na miséria, sofre por viver na pobreza, sofre por viver mendigando, porque o sofrimento é, de um modo geral, para essa grande lapidação do animal de origem racional. Lapidação financeira de todos os modos e de todas as maneiras. Todos aí dentro dessa deformação, sofrendo as consequências dos feitos do pensamento e da imaginação. E por isso o quadro do mundo é muito triste. Outros sem teto para morar, ou morar em favelas, nos morros, nos mangues, porque a lapidação dos pensadores é muito grande. E por isso a miséria entre a humanidade ninguém é maior. E por isso a miséria entre a humanidade ainda é maior. E por isso, enquanto pensar, ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Enquanto houver paixão e ciúme, ninguém tem sossego. O mundo está passando por uma crise que nunca passou, e a causa é a energia racional que veio para desenvolver o raciocínio de todos, para que todos saibam como voltar para o seu estado natural.
E aí está a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Essa que é a maior sabedoria do mundo, a cultura racional. Nela está o saber verdadeiro com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Somente brilha a verdade das verdades na cultura racional. É o maior brilhante de todos os tempos, porque está na cultura racional à volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia do mundo racional, e que lá todos são eternos. Mas para ir para lá é preciso desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio. E depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, porque como o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar a humanidade para depois de preparada, conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. No pensamento está a destruição dos pensadores e no raciocínio está a recuperação dos pensadores, porque o raciocínio é o dono da vida eterna. Porque o raciocínio une toda a humanidade, o pensamento divide toda a humanidade. E tudo que divide implanta discórdia, e no raciocínio está a concórdia, muito diferente do pensamento, porque no raciocínio está a união de toda a humanidade mundialmente. Por isso, no raciocínio a concórdia e no pensamento a discórdia. Segunda lição do volume 357 do Histórico, página 20. Como é feita a volta para o estado natural e as orientações sobre os que procederam mal para eles mesmos e todo o conhecimento de uma forma geral, como alcançar a vida eterna e os que vão descer de classe por de respeito ao mundo racional, não querem completar sua missão por paixões materiais. Segunda mensagem. Assim acontece com os falsos missionários. Começa a sua missão e não termina por serem falsos missionários. E que todos eles acabarão muito mal, se transformando para a classe de bicho irracional, porque a natureza está sendo governada pela energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. A fase do pensamento terminou e entrou em 1935 a energia do terceiro milênio, a energia racional, a energia da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas os falsos missionários mentiram para si mesmos, porque quem não completa uma missão não pode ser senhor dela, não pode ser favorecido por ela. E assim está acontecendo com os falsos missionários que enganaram a si mesmos, por isso trocaram a matéria pela sua volta ao seu estado natural. Umas se apaixonando pela matéria e outras sendo materialista mesmo. Se não fosse, não trocaria a volta ao seu estado natural por coisa nenhuma da vida da matéria. Porque a matéria nada é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É um simbolismo natural da natureza e por isso é uma deformação racional. Por ser simbólico, é um ser deformado por estar fora do seu estado natural. Então trata-se de deformação racional, porque a razão da vida está no raciocínio, porque o raciocínio é o perfeito dono da vida por ser energia, a causa desta deformação racional. Para ver que o raciocínio tudo é e a deformação racional nada é. Então trata-se de deformação racional, porque a razão da vida está no raciocínio,
porque o raciocínio é o perfeito dono da vida, por ser a energia a causa desta deformação racional. Para ver que o raciocínio tudo é e a deformação racional nada é. Agora os falsos missionários, traidores de si mesmos, trocaram a volta do seu verdadeiro estado natural pela matéria. Umas se apaixonando pela matéria e outras sendo materialistas mesmo. E por isso trocou tudo pelo nada, não tendo de ser mais o que era e o que foi no início do conhecimento. Mudaram as suas posições depois de ter grande conhecimento do que é cultura racional. Cultura racional é a volta de todos para o seu estado natural. Nem sabendo disso, preferiram os gozos da matéria e voltar a se transformar ao estado de bicho irracional. Não adiantou nada o conhecimento de cultura racional. Para esses não adiantou coisa nenhuma, porque passaram o diploma de burro em si mesmo. A burrice foi maior do que tudo, por isso se tornaram materialistas. Umas se apaixonando e outras sendo materialistas mesmo. Todos esses e todas essas acabaram muito mal, porque perderam as condições de voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Quando se arrependerem é muito tarde, porque o arrependimento sempre chega tarde, mas chega. E tudo é assim, porque a vontade é livre, cada qual escolhe o que quer no seu destino. Por isso a vontade é livre. Cada qual faz a sua opção, ou voltar para o mundo racional, para a vida eterna, ou continuar aí no chão como bicho irracional. Tudo isto porque a vontade é livre. E os gostos são livres. Uns estão fazendo tudo o que pode para desenvolver o seu raciocínio, para voltar ao seu estado natural, e outros completamente ao contrário, preferindo ser bicho irracional do que voltar ao seu estado natural. Isso são volúpias negras que se apoderam desses desequilibrados por não terem um raciocínio completamente desenvolvido, evoluído. Então está sujeito ao desequilíbrio. Quem tem um raciocínio já desenvolvido, só raciocina em voltar ao seu estado natural, mas quem ainda está sendo governado pelo pensamento e que tem agarramento à matéria e tem essas paixões materialistas, porque não está com o raciocínio desenvolvido, e sim com o pensamento, sim agarrado à matéria, porque o pensamento é da matéria. Quem pensa é materialista, está sujeito ao desequilíbrio da matéria. É um desequilibrado com aparência de bom, porque está no meio racional e muito se ilude com as aparências. Raciocina julgando ser a pessoa aquilo que a pessoa não é. Quem dera que todos raciocinassem. Não existiria esse desequilíbrio da matéria, porque o desequilíbrio é muito grande, e um desequilibrado põe um rebanho a perder. E é o que está se dando com muitos, que acompanham os desequilibrados, para ver que um desequilibrado põe um rebanho a perder, porque ainda não estão com o raciocínio bem desenvolvido para se equilibrarem. Não estão porque leem muito pouco, e quem lê pouco não tem tempo de desenvolver o seu raciocínio. Para desenvolver o raciocínio precisa persistência na leitura. É o que muitos não têm, é o que muitos têm, porque querem que o seu raciocínio se desenvolva o mais depressa possível para ter condições para voltar ao seu estado natural. Muitos perdem tempo com a vida do nada porque são materialistas. E outros não perdem tempo, são persistentes na leitura, porque é o tudo de sua vida. Porque querem voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Mas esses canhões, essas canhamboras, são verdadeiros materialistas.
trocam a matéria pela volta ao seu estado natural e, por isso, seguem as regras do pensamento. Só faz aquilo que pensa e se apaixona pelo nada que é a matéria, pensando tudo ser. O tudo está na cultura racional, que é a volta de todos para o seu estado natural. Porque a ansiedade de todos que são racionais mesmos, persistentes, é voltar ao seu estado natural. E que ninguém quer continuar mais daqui na matéria, porque já sabe onde vai parar. Vai se transformar em bicho irracional, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Hoje todos têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia verdadeira do estado natural de todos. O pensamento é aqui do chão, é a energia elétrica e magnética. O pensamento é o conservador das paixões, é o conservador dos materialistas, e todos os feitos do pensamento vão acabar, porque são duas máquinas de lapidação, e mesmo porque entrou a fase do terceiro milênio. A fase do pensamento terminou e todos os feitos do pensamento terminou. Porque terminou a fase do pensamento, entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, feito pela energia racional, e que está governando a natureza, a energia da volta de todos ao seu verdadeiro estado natural. Hoje quem pensar e imaginar está perdido, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E por isso está aí esta infinidade de desastres destruindo os pensadores. E esses males naturais da natureza, como o câncer e o AIDS, que está ceifando vidas preciosas. A causa é porque terminou a fase do pensamento. Esta é a causa. Entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem estiver com o livro de cultura racional está amparado pela natureza, protegido pela natureza, orientado pela natureza e guardado pela natureza. Porque tem a natureza a seu favor por estar ligado a ela. Por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento faliu, e aí está, ou aí estão as provas da falência do pensamento. Terminou a fase do pensamento e o pensamento dos pensadores regrediu, a ponto de estar esta situação caótica no mundo inteiro. E é por isso que o mundo está convulsionado. Ninguém atina mais com coisa nenhuma devido à falência do pensamento, porque terminou a sua fase. Terminou a fase do pensamento em 1935 e houve a falência dos pensadores, falência física, moral e financeira, causando todos esses males que estão destruindo a humanidade. Porque tudo na natureza tem princípio e tem fim, porque tudo na matéria é assim. A energia elétrica e magnética teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, como a vida de todos tem princípio e tem fim. E por isso entrou outra energia governando a natureza, a energia racional. Porque na natureza tudo tem princípio e tem fim. Igualmente, a vida de todos tem princípio e tem fim. E tudo passa, passa o bem, passa o mal. E os que vivem bem têm o seu fim, os que vivem mal também têm o seu fim. Porque na natureza tudo é assim, tudo passa. Agora está aí a energia racional comandando a natureza para desenvolver o raciocínio de todos, para que todos voltem ao seu estado natural. É a energia de vida eterna, para que todos conheçam a fase da racionalização dos povos. Porque todos são de raça racional, e conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque no raciocínio está a união da humanidade, no pensamento e na imaginação está a discórdia da humanidade. A causa de tudo que divide causa discórdia, e no raciocínio está a concórdia. Porque está a paz, está o amor, está a fraternidade, está a concórdia entre todos. Todos concordando com todos
E assim está feita a união de toda a humanidade universalmente. Tudo nesta vida se acaba, porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, e a natureza é de mudanças, como todos mudam para debaixo do chão, porque nasceram do chão. Todos são filhos do chão e, por isso, a alimentação da bicharada vem do chão. É produzida pelo chão, porque todos nasceram do chão, ninguém veio do céu, como imaginavam e pensavam. Palavra essa cabalística para tirar proveito sobre a humanidade. Inferno, purgatório. Tudo isso são palavras cabalísticas, que foi muito bom existir estas palavras, que foram feitas no tempo em que ninguém tinha instrução. Então essas palavras valeram muito, porque todos eram guiados pelo temor, porque ninguém tinha instrução. Costumava a pessoa errar e outros chamavam a atenção dizendo: não faça isto, que sua alma vai para o inferno. Então criaram esta palavra cabalística, a alma, coisa que ninguém nunca teve, como ninguém nunca teve espírito no corpo. Se tivesse espírito no corpo, ninguém matava outro escondido. Porque o espírito vinha denunciar nos centros espíritas quem tirou a vida do seu corpo e dizer onde estava o criminoso localizado, e a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos. Não haveria injustiça se todos tivessem espíritos no corpo. Ninguém seria condenado à cadeira elétrica, ou o enforcamento ou a guilhotina, porque o espírito baixaria nos centros e fazia as suas declarações de quem tirou a vida do seu corpo. A alma e o espiritismo são coisas do elétrico e magnético para tranquilizar as pessoas. Então fizeram todo esse cambalacho de espírito e alma. O verdadeiro cambalacho não existe nem espírito nem alma, nem céu, nem inferno e nem purgatório. Palavras aceitas por pessoas muito atrasadas. Para o atrasado tudo cala bem. Admite o que não existe. Hoje todos esclarecidos pela cultura racional, a cultura que desenvolve o raciocínio de todos para que todos voltem ao seu estado natural. Toda essa palhaçada valeu muito para os atrasados. Hoje a cultura racional fazendo essas revelações, mostrando a verdade das verdades diferentes deste embusteirismo todo. Todo esse triunvirato calou bem no meio dos atrasados, e hoje arrependidos de perderem tanto tempo nesta lapidação, de julgar que a mentira era verdade. Hoje muitos arrependidos de perderem tanto tempo com essas coisas vazias, com essas coisas sem proveito, mas serviu muito para preparar a humanidade para a fase do terceiro milênio. Foi muito bom toda essa lapidação e que muitos reconhecem isto dizendo: para chegar à verdade das verdades, tinham mesmo que passar por toda esta lapidação. Preparar a humanidade para a fase do terceiro milênio. A existência de tudo que existiu foi necessário. Hoje todos conhecendo o mundo de sua raça e sabendo como voltar para ele. Porque toda a humanidade é de raça racional, a verdadeira razão da vida eterna. E tudo na matéria foi assim, tudo que tem princípio tem fim. Para verem que o mundo está passando por uma grande transformação, a mudança da energia elétrica e magnética para a energia racional. Mas a natureza tem essas mudanças que são naturais da natureza. Tudo muda na natureza, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, coisa diferente. E os dias são diferentes, por isso a natureza tem chuva, tem relâmpagos e tem trovoadas, porque tudo muda na natureza. Esse é o ponto básico natural da natureza, as mudanças constantes. Já passaram por várias fases,
a fase de monstros, a fase de selvagens e a fase da civilização, que foi uma lapidação muito grande para chegar na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer sua fase, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos são de vida eterna e de energia pura, limpa e perfeita. Para ver, o mundo já passou por infinidade de mudanças natural da natureza. E todos nasceram do chão e não vieram do céu como anjinhos, como anjo bom e como anjo mau. Anjo é uma palavra cabalística para a lapidação da humanidade. Para ver que o grande atraso em admitir essas fantasias como se fossem verdades. Tudo isto para a lapidação da humanidade, dessas duas energias elétrica e magnética, que são duas máquinas de lapidação para a preparação de todos para o terceiro milênio. Hoje o triunfo racional impera no mundo inteiro, porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E todos querem a união da humanidade para acabar com as guerras e a mortandade. Para ver que o desenvolvimento do raciocínio é a potência maior que existe. A fase do terceiro milênio, no raciocínio está o poder absoluto da vida. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a falta de alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. E todo este desequilíbrio causou de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a grande mortandade, porque são 30 e poucas guerras que existem no mundo. Tudo isto por desconhecerem a cultura do terceiro milênio, a cultura que desenvolve o raciocínio de todos, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. A pessoa morria como animal racional e nascia como animal racional. E morria e nascia como animal racional, e assim sucessivamente. Mas a natureza mudou de fase, como tudo muda naturalmente. Quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Mudou assim o comportamento da natureza. Quem não desenvolver o seu raciocínio está arriscado a se transformar em animal irracional e correr toda a hierarquia dessa grande fauna milenar. Hoje todos têm que conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional, e saber como voltar para ele. Tudo isso está na cultura racional, na cultura do desenvolvimento do raciocínio, para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Mas muitos pensadores fanatizados pelas filosofias, fanatizados pela ciência filosófica e científica, estão se recusando a conhecer a cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Mas todos os feitos do pensamento, por a fase do pensamento ter terminado, todos os feitos que o pensamento e a imaginação fez, vão terminar em nada, vai somente prevalecer na Terra a cultura do desenvolvimento do raciocínio, e não a do pensamento e da imaginação. E a vida tem solução definida e definitiva. Aí está ela na cultura racional, a definição completa, com base, com lógica, com provas e comprovações, o que é o verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Antes de serem deformados, eram energia de vida eterna. E por isso a imperfeição da humanidade está nesta deformação racional, porque é a razão da vida eterna.
E na cultura racional vão conhecer as 7 partes do porquê todos assim são. Antes de ser sol o que era e como foi feito o sol. Antes de ser lua o que era e como foi feita a lua. Antes de ser estrela o que era e como foi feita as estrelas. O antes de ser água o que era. A causa e a origem da água. A causa e a origem da terra. A causa dos animais e a causa dos vegetais e do animal de origem racional. Vão conhecer o princípio de tudo e de todos, a causa e a origem de tudo que existe no mundo deformados. E por isso a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela na cultura do desenvolvimento do raciocínio, para que todos voltem a serem o que eram. O que eram? Habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Agora a humanidade está de parabéns, porque passou a conhecer de onde vieram e para onde vão, o que são, e o porquê estão nesta deformação racional e porque são imperfeitos, cheios de defeitos. Porque impera o desequilíbrio de todos os pensadores e imaginadores. Para ver que a solução da vida está na volta para o seu estado natural, que é saber como voltar para o seu estado natural. Porque o estado natural é tudo na vida de todos, porque é de energia de vida eterna. Hoje quem pensar e imaginar está perdido, porque a fase do pensamento terminou em 1935. O ponto alto da vida está no desenvolvimento do raciocínio, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E por ser puros são eternos. Todos são eternos. Na perfeição está a eternidade. Na cultura racional estão todas as revelações necessárias de tudo que existe nesta deformação racional e como voltar ao seu estado natural com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E aí está ou estão as verdades das verdades, no paraíso do verdadeiro estado natural de todos, que não tem na cultura artificial, não tem competidor. Porque a cultura racional é a cultura que leva todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Por serem puros, limpos e perfeitos, e no pensamento e na imaginação, estão todos os males desta deformação racional. Basta ser deformado nesta deformação racional para ser um pobre coitado, porque todos terminam em nada. Por isso quem conhece cultura racional a fundo está por cima de todas essas misérias deste mundo imundo. Por a matéria é a maior imundície que existe. É preciso de um grande asseio corporal para remediar a vida, e sendo a vida dos remédios, remediando sempre para poder viver a vida dos remendos da natureza, que é tomar remédio a vida inteira para poder sobreviver nesta podridão que é a matéria. Esse nada que aparentemente parece tudo ser e nada é, porque a matéria é um ser simbólico da natureza, e por ser um ser simbólico é de vida provisória e passageira, e por isso não existe milagres. Milagres são fantasia da natureza, são privilégios criados pelas filosofias, pelas seitas, doutrinas e religiões. Todo este simbolismo adotado pelas fraquezas humanas. Só fraco é que admite todo este simbolismo como se fosse verdadeiro. Os fracos admitem as paixões, admitem os ciúmes e vivem de queixumes a vida inteira, todos se queixando deste nada. Porque a vida do nada é a vida das amarguras. A vida de quem não sabe o dia que vai morrer. Vive amargurado a vida inteira, por viver como um sofredor dentro desta deformação racional. Hoje a garantia de todos está no desenvolvimento do raciocínio, que é a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele,
porque todos são de raça racional, que é esta energia de vida eterna, por ser pura, limpa e perfeita. Os pensadores sempre viveram confusos com tudo e com todos, fazendo confusão de tudo que existe no mundo, e por isso custando admitir a cultura racional, porque as confusões são demais, as indecisões nem se falam, esta deformação racional arcaica, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Começa do nada, que é o sêmen, espermatozoide, termina em nada por ser uma deformação arcaica. Uma natureza em que todos vivem desconsolados por não saberem o dia que vão morrer. A morte sempre chegando de surpresa. E a vida é cheia destas surpresas. Quem morre de repente, quem custa morrer. E quem vive doente a vida inteira remediando para não perecer. A saúde é uma coisa fantasiosa, natural da natureza. E que bem poucos a possuem. Na mocidade todos são sadios, na velhice é que começam a aparecer as doenças, colhendo o que plantou na mocidade. São dores por todo o corpo. Assim acontece com esses fariseus que não sabem o porquê que assim são e o porquê aí estão, e quem são e de onde vieram e para onde vão. O mundo está cheio destes sonhadores de grandeza, que são os materialistas que só veem a matéria como se fosse o tudo da vida. Hoje é que estão sabendo tudo da vida, está na desmaterialização desta energia que está materializada em todos os deformados, como máquina do raciocínio que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de vida eterna do mundo racional. Terminando assim as confusões dos confusos, porque quem conhece cultura racional do princípio ao fim, tem o seu raciocínio desenvolvido, e o desenvolvimento do raciocínio traz o equilíbrio perfeito da humanidade, porque o raciocínio une toda a humanidade, e tudo que divide nasce a discórdia, ao passo que no raciocínio está a concórdia. Todos concordando com todos e no pensamento mantém a discórdia, todos discordando de tudo que não conhece. Só depois que conhece que aceita, porque todos os bichos são muito desconfiados. O bicho desconfia até de si mesmo. E basta ser bicho para custar aceitar a verdade das verdades, que está no conhecimento de sua raça, em saber como voltar para o mundo de sua raça. E por isso na cultura racional tem base, tem lógica, e tem uma infinidade de provas e comprovações. Não é uma coisa alegórica. Coisa alegórica não tem base, nem lógica, nem provas, nem comprovações. No mundo da deformação todos são perecíveis, porque desconhecem o porquê assim são. Só passam a conhecer quando conhecem cultura racional. Aí sim, vão saber de onde vieram e para onde vão, e quem são e o porquê todos assim são dentro desta deformação racional. E a bicharada do chão, fanatizados por contos e histórias desta deformação, custam a aceitar a verdade das verdades. E a verdade das verdades é o tudo da vida de todos. Porque é a verdade das verdades que todos procuram, porque todos querem conhecer o seu verdadeiro estado natural, de onde todos vieram parar nesta deformação racional e para onde todos irão, para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Quem sair fora destas normas natural da natureza é porque está pensando e imaginando. E quem vive pensando e imaginando mantém a discórdia de si mesmo. Na discórdia estão as confusões de tudo que existe. E todo confuso custa muito admitir a cultura racional, porque faz confusão onde não existe confusão a fazer. No raciocínio, a concórdia, no pensamento, a discórdia. Todos discordando de todos e no raciocínio, todos concordando com todos.
vale a pena ressaltar que a vida não é essa mesmo, como muitos pensavam que era. A vida do pensamento e da imaginação. Terceira lição do volume 357 do Histórico, na página 43. E a grande complementação do Histórico, no 357, e a vida do nada não tem nada que se aproveite, porque tudo voltará ao nada. Terceira mensagem. O triunfo dos triunfos está no conhecer o verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna, saber como voltar para ele. Este aqui é o triunfo dos triunfos. Ter conhecimento de causa e efeito, porque não há efeito sem causa. Mas os moribundos da vida da matéria fazem confusão de tudo onde não existe confusão a fazer, porque a natureza sempre mudou de fase. Já passaram pela fase de monstros, pela fase de selvagens e pela fase da civilização, e agora estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, e saber o porquê são de energia de vida eterna. Mas os pensadores, como são confusos por natureza, estão demorando conhecer o seu verdadeiro estado de vida eterna e saber como voltar para ele, porque na matéria sempre todos foram confusos, porque basta estar nesta categoria de bicho racional para serem confusos, porque todo bicho é confuso. E todos os bichos pensam, basta ser bicho para pensar. O pensamento é do bicho, que vive em tormentos consigo mesmo, e todo bicho adoece. Seja racional ou irracional, todo bicho é destruído pela doença, basta ser bicho. As grandezas do bicho estão no conhecer a cultura racional, para então conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Mas basta ser bicho do chão para perder tempo com a vida da matéria, e por isso se tornaram materialistas, colocando a matéria acima de tudo, e deixando de lado o certo dos certos, que é conhecer e saber o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Para classes inferiores. As classes inferiores são as classes dos animais irracionais. E o que todo pensador está sujeito? As transformações naturais da natureza. Que os deformados, os pensadores, só regridem e por isso todos terminam em nada. Todos esses que se renegaram a sua missão, que não cumpriram com a sua missão, não poderão voltar ao seu estado natural, porque deram expansão à matéria, se apaixonando por coisas materiais. E todos esses que vieram aqui conquistar os que estavam cumprindo o seu dever, também não terão condições de voltar ao seu estado natural e vão se transformar em bicho irracional pelo seu desrespeito e desobediência à cultura racional, à cultura do verdadeiro Deus. Todos esses serão julgados pelo tribunal racional, que é o tribunal do verdadeiro Deus, que faz justiça, como ela é preciso e necessário fazer. Essas que trocaram a matéria pelo seu verdadeiro estado natural, que é de energia e vida eterna, se transformarão em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Esses apaixonados pela matéria, apaixonada pelo mal, irão acabar muito mal, porque tem o tribunal racional para fazer o julgamento de todo que se recusarem e todas que se recusarem a cumprir a sua missão de racional. Todas as missionárias que trocarem a matéria pelo seu verdadeiro estado natural vão acabar muito mal,
se transformando em bicho irracional, porque a natureza é de transformação. Assim como o pingo d'água se transformou nesse corpo humano, assim é a natureza. Tudo se transforma. E todas essas que se apaixonaram pela matéria não têm condições nenhuma de voltar ao seu estado natural, que é a vida eterna. Se transformarão em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso todos são bichos que nasceram em cima dessa terra, sem saber por que nem para quê. E por isso não sabe por que vieram e nem para onde vão. Somente os que conhecem cultura racional é que sabem aonde irão. Todos aqueles que deixaram de cumprir a sua missão de racional se recusaram a cumprir a sua missão de racional. E quem é missionário não pode se recusar a cumprir a sua missão, porque recusou-se com bandalheiras criadas por si mesmo. Bandalheiras quer dizer, a paixão extraviou a pessoa da sua verdadeira missão. E todos esses que veio para o retiro, namorar, faltar com respeito na verdadeira casa de Deus, também se transformarão em bicho irracional, porque não é digno de voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque a casa do verdadeiro Deus merece todo respeito, como todas as casas merecem o respeito de todos. Somente quem não é racional é que procede assim, porque quem é racional respeita o mundo racional, porque quer ir para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Esses desrespeitadores vão pagar bem caro com esse procedimento, se transformando em bicho irracional. Porque a casa do verdadeiro Deus merece o respeito de todos. A casa do Salvador da humanidade, por isso, todos têm na palma da mão o nome do Salvador da humanidade, que é o Emer, dizendo: o Manuel é o Salvador da humanidade, por isso todos têm esse M na palma da mão. E o que significa este M na palma da mão? Que Manuel é o verdadeiro Salvador da humanidade. E aí está o grande tesouro da humanidade, que é saber como voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Todos passando a conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional, e sabendo como voltar para ele, para serem eternos como sempre foram, por serem puros, limpos e perfeitos. Não é com abuso que se vence. Abusar da casa de Deus é um crime hediondo, porque não volta mesmo ao seu estado natural. Vai virar mesmo bicho irracional, por faltar com respeito à casa do verdadeiro Deus. A casa do verdadeiro Deus não é lugar de namoros. Vai namorar lá no meio da rua e chega aqui para ser casado por Deus, no civil ou no religioso. Porque os feitos do pensamento e da imaginação vão se acabar. Porque acabou a fase do pensamento em 1935. E todas essas que não cumpriram a sua missão racional, que eram verdadeiras missionárias, vão se transformar em bicho irracional porque não cumpriram a missão de que foi designada. E muitas estão neste rol de se transformar em bicho irracional, porque trocaram a sua missão pelo nada, e o castigo é esse, se transformar em classes inferiores. Existem muitas nestas condições, e aí está o tabernáculo da verdade das verdades. Porque este conhecimento é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador da humanidade. Por isso todos têm um M dizendo que o Manuel é o Salvador da humanidade. É muito perigoso brincar com a verdade das verdades, porque ninguém foge às leis naturais da natureza. Porque o verdadeiro Deus tem poderes absolutos e por isso tem um tribunal racional
para fazer o julgamento de todos que procedem mal no meio do verdadeiro Deus. E por isso o pensamento está falido, porque terminou a sua fase em 1935. A falência do pensamento e tudo que o pensamento fez e a imaginação vai tudo terminar em nada. E assim é este mundo de matéria, cheio de miséria pela própria natureza, e tão cheio de miséria que ninguém tem o direito de viver. E aí está a junção destinada por todos acabarem em nada. Porque feliz dos que cumprem a sua missão até o dia de voltarem ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Felizes destes que cumprem a sua missão, que não deixa se iludir com a matéria. Quem deixa se iludir com a matéria está perdido, porque vai mesmo se transformar em bicho irracional, porque a fase do pensamento terminou em 1935. No juízo final estão perdidos, que aí está o tribunal racional para fazer o julgamento de todos que procedem mal e contra a cultura racional. Quem procede contra a cultura racional não respeita o verdadeiro Deus. São esses que vêm para aqui namorar e faltar com respeito ao verdadeiro Deus. É um verdadeiro excomungado por Deus, e um excomungado por Deus não tem condições de voltar à vida eterna. O triunfo racional é a coisa mais linda que existe, porque a pessoa vai saber o porquê desta deformação racional. E antes desta deformação racional, que era energia de vida eterna. E a planta desta deformação racional é esta: ninguém a faça, que o pagar é certo. Neste mundo de matéria, onde as ilusões imperam, onde todos são traídos pelas ilusões e por isso se apaixonam pela matéria, pelo nada, e terminando de se transformar em classes inferiores. Todos os feitos pelo pensamento e a imaginação foram todos muito bons para preparar a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, sendo todos de energia de vida eterna. De respeitou o verdadeiro Deus está perdido, porque se transformará para as classes inferiores devido à falta de respeito ao verdadeiro Deus. A cultura racional é a riqueza maior do mundo, porque a pessoa vai saber o antes de ser deformado era a energia de vida eterna. E o tesouro maior da humanidade é o jubileu de ouro da humanidade. É conhecer tudo antes de ser e saber o porquê que assim é, deformado, cheio de defeitos. Vivendo como verdadeiros materialistas, por desconhecer o que é a cultura racional que rege o corpo de energia de vida eterna. Hoje todos com a cultura racional estão felicíssimos, porque sabem o porquê desta deformação racional, sabem o porquê destas 7 partes do porquê todos ascensão, e sabem que antes de ser deformados, era uma energia pura de vida eterna. São eternos, porque são puros, limpos e perfeitos. Então está aí o grande tesouro da humanidade, saber como voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, e saber o porquê desta deformação racional, onde todos são cheios de defeitos, e conhecer as 7 partes do porquê todos ascensão. E assim é este mundo deformado, cheio de contradições. A contradição já está nesta deformação racional. E este é o maior tesouro da humanidade, saber o porquê desta deformação racional, porque todos têm raciocínio, e saber o antes de serem assim, eram de energia de vida eterna. Não existe maior riqueza do que esta, conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. A fase do pensamento terminou e da imaginação, e todos os feitos do pensamento vão terminar em nada,
como todos e tudo termina em nada, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para a preparação de todos para a fase do terceiro milênio. E aí está o certo dos certos, o justo dos justos, porque este conhecimento é o conhecimento do verdadeiro Deus, e o verdadeiro Deus não admite injustiças. Quarta lição do volume 357 do Histórico, na página 55. Deus, reclamando da infelicidade dos corruptos daqui do retiro racional e de todos os lugares do Brasil, tem corruptos, tem ladrões, tem falsos, tem fingidos, porque o prato é sortido em todos os estados do Brasil. Fora as fofocas e os disse-me-disse no meio dos estudantes de cultura racional. Mas quem é racional não se mete com fofocas, nem com disse-me-disse. Porque conhece o seu lugar de racional, porque cada qual leva a vida que deseja levar, para ver que é desagradável se meter com o verdadeiro Deus. E como o verdadeiro Deus está em todo lugar, está vendo as fofocas, as intrigas, as falsidades. Que quem é racional de verdade não liga a fofocas nem intrigas, porque conhece o seu lugar. As fofocas só podem partir de gente muito baixa, muito pequenina. Tem todos os elementos, bons e maus. Os maus ainda estão pensando e os bons raciocinando. Como todos têm prova disso, que Deus está em todo lugar, porque todos são filhos de Deus e Deus está em todo lugar. Está vendo todos por dentro e por fora. E Deus está em todo lugar, porque todos são filhos do verdadeiro Deus e por isso todos têm raciocínio, que é a razão da energia de vida eterna. Está vendo você por dentro e por fora e toda a humanidade. Quarta mensagem. Todos os missionários que deixaram de cumprir com a sua missão não têm condições de voltar ao seu estado natural porque não completou a sua missão. A matéria foi mais forte e a paixão colocou tudo por água abaixo, porque quem se apaixona pela matéria, pelo mal, está perdido, acaba ficando mal e se transformando para as classes inferiores. Como é do conhecimento de muitos, ou aliás de quem tem conhecimento de cultura racional. Se erram com consciência absoluta. E todos esses que vêm para aqui faltar com respeito ao verdadeiro Deus, não têm condições de voltar para o mundo racional, porque pela sua falta de respeito está excomungado pelo verdadeiro Deus. Porque está errando por consciência absoluta, porque a casa do verdadeiro Deus merece todo respeito. Porque o verdadeiro Deus é o Salvador da humanidade. E esses ditos não podem ficar impunes, são punidos pelo tribunal racional, que fazem o julgamento de todos que faltam com respeito à cultura racional. Faltou com respeito com a cultura racional está perdido. Porque não vai mesmo para o mundo racional. Vai virar bicho irracional pela sua falta de respeito ao mundo racional, de vir conquistar as pessoas aqui dentro do retiro racional. São punidos severamente, porque a causa de Deus merece todo respeito, como todas as casas merecem respeito. E assim está aí a voz do verdadeiro Deus, que todos têm um M na palma da mão, que quer dizer Manuel, o grande Salvador da humanidade, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador da Terra, que é o raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E agora vem para que esses veludos com cara de santinhos fazer das suas, de respeitando o verdadeiro Deus. Deus não pode ficar satisfeito
com essa falta de respeito aqui dentro do retiro racional. Todos esses são punidos severamente, se transformando de animal racional para bicho irracional. Esse é o castigo dos que vêm aqui na casa do verdadeiro Deus faltar com respeito. Esperam ir para o mundo racional e vão se transformar em bicho irracional. Porque quem abusa da casa do verdadeiro Deus não respeita Deus, e quem não respeita Deus leva o diabo. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 358 do Histórico.